apenas carne. Nós somos também espírito. Como que eu vou viver? Como o meu espírito vai viver? Vai sobreviver? Da palavra de Deus. Das Escrituras. De modo que eu não posso jamais me afastar das Escrituras. Porque ela é o leite, ela é o alimento. Em terceiro aspecto que eu quero colocar para os irmãos é que a palavra de Deus é o nosso guia. Alguém sabe o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse é o trecho clássico que nós temos sobre essa questão, né? De que a palavra de Deus é o nosso único guia. Então nós não temos um livro a mais, um livreto para explicar a Bíblia. As testemunhas de Jeová têm uma tradução falsificada, né? Completamente. Eles mudaram todos os versículos da Bíblia para diminuir a divindade de Jesus e para riscar o Espírito Santo no mapa, né, da Bíblia. Então, eles têm essa Bíblia falsificada. Você pode dizer, não, mas eu já tenho a Bíblia. Não, mas eu tenho aqui uma melhor, uma tradução melhor, né? Muito espertinho ele, né? Cuida para você não cair nessa, tá? Você sabe, não precisa fazer uma tradução para explicar a Bíblia, para melhorar a Bíblia. Não, a Bíblia é assim. Aí, os Mormons têm um livro a mais, né? Qual livro? O livro de Mormon. Se pode falar sobre a Bíblia. Não, mas tem a Bíblia. Não, tudo bem a Bíblia. Mas a Bíblia é um tanto difícil. Surgiu um mais novo, um livro melhor, que explica melhor as coisas, né? O livro de Mormon. Aí chegam nos adventistas, o que os adventistas têm? Além da Bíblia. Não, nós temos também os escritos de Ellen White. Porque os escritos dela sim, estão no mesmo nível da Bíblia, mesmo nível, mesma autoridade, são também a palavra de Deus, mas aquilo que é a revelação que ela recebeu, explica muito bem a Bíblia. Você nem precisa da Bíblia. Você tendo o livro dela, você está sossegado, né? Você está bem instruído. O que significa isso? Que a Bíblia não é o único guia. Tem um livrinho a mais, né? Tem um livrinho extra. Agora, a palavra de Deus é o nosso único guia, não tem outro. Todos os livros que nós temos, os livros cristãos, os comentários bíblicos, todos eles são ótimos, né? Quer dizer, nem todos ótimos, né? Tem alguns nem tanto. Mas esses comentários, todos esses livros que nós temos, eles são falíveis. A palavra de Deus é infalível. Agora, a nossa interpretação é falível. Nós podemos errar em nossa interpretação. Pode ser que algo nós não tenhamos compreendido algo devidamente. E alguém mais tarde vem descobrir que aquilo que nós estávamos falando não era bem assim. Porque a nossa interpretação é falível. Por isso que eu preciso submeter as minhas interpretações, aquilo que eu penso, a outros irmãos. Depois, mais à frente, eu vou falar um pouco mais desse ponto aí. Tá? Quarto aspecto é que a palavra de Deus é nosso meio de defesa contra as tentações e ciladas do diabo. É o nosso meio de defesa. Lembra de Jesus lá sendo tentado por Satanás em Mateus 4? Satanás, ele citou a palavra de Deus. Começou citando as Escrituras. Como Jesus venceu? Citando as Escrituras. Agora, não só citando assim, né, recitando versículos como se aquilo fosse um mantra. Não, não é um mantra. Aquilo que ele falou era vida em sua boca, em seus lábios. Quando Satanás disse, manda que essas pedras se transformem em pão, se tu és o Filho de Deus, o que Jesus responde? Nem só de pão viverá o homem. Depois Satanás cita as Escrituras, né? Porque está escrito tal. Jesus diz, também está escrito. Então, você vê que a palavra de Deus o cercou, o defendeu contra as tentações estiladas do diabo. Por isso a palavra também é chamada, em Efésios capítulo 6, verso 17,
ela é denominada de a espada do Espírito. Porque é a espada que o Espírito usa para lidar comigo. A espada é a minha proteção. É a minha arma. É a arma do soldado. Com a espada, eu me escondo, ou me defendo com ela, né? Ou melhor, ataco com ela. Me defendo com o escudo da fé, né? E ataco com a espada do Espírito. Quinto aspecto que esse irmão anotou é que a palavra de Deus é o único padrão de doutrina e de prática. Essa expressão aqui, você vai encontrar, assim, muitos grupos cristãos dizem, não, a Bíblia é o nosso único padrão de doutrina e prática. Mentira. Essa frase é verdadeira. É o nosso único padrão de doutrina e prática. Mas na prática, não é. Por quê? Porque você falar assim, não, a Bíblia é, sim, o meu único padrão de doutrina e prática. E quando você vai enfrentar uma situação? Você vai enfrentar uma tribulação? Você vai enfrentar um problema? Como você vai resolver? Como você resolve? Ah, você resolve do seu jeito, com o seu braço, né? Então, que história é essa? De que a Bíblia, a palavra de Deus, é o único padrão de doutrina e de prática. Quando a igreja age contrária à palavra de Deus, quando a igreja, com a sua prática, com a sua atitude, nega a palavra de Deus, com que coragem, com que autoridade ela vem e diz, não, a palavra de Deus é o nosso único padrão, nossa regra de doutrina e prática. Mentira. Isso não é verdade. Isso é só uma frase bonita, só isso. Amados, se nós confessamos que a palavra de Deus é o único padrão de doutrina, ou seja, de fé e de prática, então a minha vida precisa ser conduzida pelas Escrituras. Ou aquilo que você crê está dissociado do que você vive, né? Está separado daquilo que você vive. Aquilo que você crê deve ser a sua vida. A palavra de Deus é um conjunto de enunciados nos quais nós devemos crer, devemos acreditar, mas não precisamos viver. É assim que a maioria da cristandade vive. Eles confessam essas doutrinas, não, é isso mesmo, não, a Bíblia está certa, é isso mesmo, mas na hora de praticar eles fazem coisa contrária. Tem uma outra atitude. E isso é negar a verdade com a sua vida. Amados, a palavra de Deus, ela se estabelece diante dos homens, através de nossa vida, pela nossa vivência, pelas nossas atitudes. Então as pessoas sabem que isso aqui é verdade, se isso daqui for vivido pela igreja do Senhor, vivida por nós. Então as pessoas saberão que essa palavra, de fato, é a palavra de Deus. Sexto lugar, a palavra de Deus é o meio pelo qual alcançamos santidade prática. Em João 17:17, Jesus fala assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como assim? A palavra de Deus nos separa do mundo. Sabe por que nós somos tão ligados ao mundo, temos tantos problemas? Os filhos de Deus têm tantos problemas ao se relacionar com o mundo, se sentem tão atraídos, tão levados, é porque eles não se aproximam das Escrituras. É porque eles estão longe da palavra de Deus. E por estarem longe da palavra de Deus, eles não conseguem se separar do mundo. O Senhor Jesus falou, orando ao Pai, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar quer dizer separar. Quer dizer, separa-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, à medida que eu aprendo as Escrituras, que eu estudo as Escrituras, que eu vou ouvindo a voz de Deus, irmãos, mais separado eu vou me tornando. Cada vez me separo mais do mundo. Cada vez estou mais longe do padrão desse mundo. Porque estou me apegando às Escrituras. E por último, o último aspecto que esse irmão colocou, é acerca do valor que Deus dá à obediência à sua palavra. O Salmo 119, verso 1 e 2, volta ali, por favor. Salmo 119, versos 1 e 2. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Como são
os retos em seus caminhos. Os retos são aqueles que andam na lei do Senhor. Andar na lei do Senhor é praticar a palavra de Deus, é obedecer a palavra de Deus. Então, Davi está dizendo, bem-aventurados são esses que obedecem a lei do Senhor. Aí tem o verso 2 também. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e que o buscam com todo o coração. Ora, o que significa guardar os testemunhos? A mesma coisa que andar, obedecer. Andar e guardar é a mesma coisa. Tem o mesmo sentido. É você obedecer a palavra de Deus. Obedecer a verdade de Deus. Vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 14. E aqui nós podemos apreciar o quanto o valor que Deus dá à obediência, à sua palavra, por parte de seus filhos. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha o que Jesus está dizendo, né? Se me amais, guardai os meus mandamentos. Agora o verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Ainda o capítulo 15, verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Isso é palavra de Jesus para os seus discípulos, palavra de Jesus para nós. O que Deus mais aprecia em seus filhos, o que qualquer pai aprecia em seus filhos, que é a obediência. Esse é o valor que Deus dá à obediência de seus filhos, a obediência à sua palavra. Muito bem, isso é uma introdução ao assunto todo. Eu gostaria de falar com os irmãos agora um outro ponto dentro dessa lição sobre a leitura e o estudo das Escrituras, que é alguns detalhes sobre as Escrituras. Eu pediria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no começo, lá no índice. Os que não têm Bíblia, senta ao lado de um. A palavra Bíblia, queria mostrar alguns detalhes para os irmãos, né? A palavra Bíblia, ela procede da palavra grega biblos, que quer dizer livros pequenos. Livros pequenos. Você tem aqui o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esses 66 livros, né? 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros, eles são a palavra infalível de Deus. Quer dizer, palavra que não falha, nunca falhou, não vai falhar. E também inerrante. O que quer dizer inerrante? É que não erra, não tem erro algum. Agora, eu preciso fazer uma explicação aqui, é que a questão da inerrância bíblica, ela é estabelecida no texto original. O texto hebraico para o Antigo Testamento e o texto grego no Novo Testamento. Então, nós falamos assim, que a inerrância bíblica, ela se refere ao texto hebraico no Antigo Testamento e ao texto grego no Novo Testamento. Então, se alguém mal intencionado vem para você e fala assim, você sabia que tua Bíblia tem erros? Alguns vão ficar abaladíssimos. Vão ficar muito abalados. Agora você está sabendo que tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Ficou escandalizado? Por quê? Porque nós temos uma tradução. E todas as traduções são imperfeitas. Não há como você tomar uma língua antiga como o hebraico, por exemplo, e
tornar essa língua, um texto em hebraico, absolutamente fiel